Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Ari aqui. Hoje nós vamos comentar esse tema aqui, que é um dos temas que está disponível lá na nossa plataforma e com certeza você se está assistindo esse vídeo porque tem interesse em fazê-lo ou porque já fez, enfim. Então, olha só, vamos lá direto ao ponto, porque esse é um tema técnico, é uma redação jurídica. Muito provavelmente pode cair na prova da PRF ou da PF, porque o edital prevê isso, tá? Então fiquem tranquilos, porque é possível que caia um tema assim. Já que nós estamos falando de um tema de trânsito, eu acredito que é muito mais provável que algo assim caia na PRF, tá? Vamos aqui, vamos ler o fato e eu vou te dar os apontamentos para que você produza o texto. No final, eu vou mostrar também um modelo de texto sobre esse tema, tá? No dia 2 de outubro de 2020, numa fiscalização federal, né, foi constatado que João, condutor de um veículo legalmente habilitado, trafegava em via pública em visível estado de embriaguez, comprovado mediante utilização de bafômetro que acusou concentração superior a 0,50 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expirado, ou seja, ele assoprou, né? Ah, aí a questão não fala se ele foi obrigado a assoprar ou se ele assoprou, aparentemente, né, nos induz a acreditar que ele assoprou de forma voluntária. Tá? Ele aceitou soprar. Na ocasião, uma testemunha afirmou que o condutor, antes da abordagem, realizara manobras perigosas no curso da via, colocando em risco a segurança viária e expondo a dano potencial a incolumidade de outrem. Então, expondo a dano potencial, né? Apresentados o condutor do veículo e a referida testemunha à autoridade policial competente, foi adotado o procedimento legal cabível e os autos, após concluídos, foram remetidos ao Poder Judiciário. Registre-se que o autor da conduta é primário, todavia está sendo processado pela prática de um crime comum. Então, a questão está nos dando vários indícios de que vai cair alguma coisa relacionada ao CTB, a Lei 9.099, a questão também, se esses crimes de trânsito, por exemplo, o crime de embriaguez ao volante é um crime de dano concreto, de perigo concreto, de perigo abstrato, então já está dando vários indícios nesse sentido, né? Considerando as infrações apresentadas, à luz dos posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais dominantes, o que diz respeito ao Código de Trânsito Brasileiro, CTB, a Lei 9.099/95, que é a Lei dos Juizados Especiais, Criminais e Cíveis, e a resolução, né, 432, teve um errinho aqui, né? A resolução 432/2013 do CONTRAN redige um texto dissertativo que aborde necessariamente os seguintes aspectos. Então, você que nunca viu uma redação assim, com certeza, caiu lá na PF 2013, caiu na PRF 2013 também, 2014, caiu na PCDF uma redação assim, sobre direito penal, furto privilegiado, princípio da insignificância, qual a jurisprudência dominante, um texto dissertativo. Então, não se engane, porque pode cair alguma coisa assim, e você tem que estar preparado, tá? O grande desafio aqui é você, além de saber a teoria e a jurisprudência dominante sobre o tema, que não é fácil, você tem que ter um bom domínio da norma jurídica, do direito penal, do processo penal, da legislação. Se você não sabe, fica complicado, tá? Então, além de ter esse domínio, é saber passar esse conteúdo para o papel de forma clara, objetiva e direta. Então, esteja preparado para tudo, esteja preparado para uma redação assim também. E aí o item 1 fala: obrigatoriedade de realização do teste de alcoolemia pelo acusado, conforme definido no CTB, e sua compatibilidade com o sistema constitucional brasileiro. Então, olha, a questão não nos diz se ele foi obrigado a fazer, se ele foi intimado a fazer aquilo ali. Não. Com certeza, o agente solicitou, perguntou se ele queria, e ele aceitou e assoprou. Então, a questão não nos dá indício de que houve alguma ilegalidade. De qualquer forma, você tem que falar nesse item a respeito da garantia segundo a qual ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Vamos entender uma coisa, esse princípio, tá? Esse princípio da não autoincriminação, ele não está previsto expressamente na nossa Constituição Federal.
O que há, pessoal, é o Pacto de São José da Costa Rica, que é uma norma internacional da qual o Brasil é signatário. Talvez, se não me engano, posso estar errado, mas foi a primeira norma que o Brasil adotou e que foi incorporada ao nosso ordenamento jurídico, tá? Então, se o Brasil é signatário, o Brasil deve obediência aos seus princípios e postulados. Então, se essa norma ela tem um status aí infraconstitucional, infralegal, então ela deve ser adotada como se fosse participante do nosso ordenamento jurídico interno. Então, nesse sentido, nós temos que afirmar que o indivíduo ou o cidadão não é obrigado a soprar o bafômetro, considerando o princípio da não autoincriminação, tá? Então, era nesse rumo que você deveria ter abordado. Aí, só lembrando, nesse tipo de redação técnica, pessoal, eu não recomendo você fazer uma introdução, tá? Não recomendo você fazer uma introdução. Já vai direto para o item 1, depois responde o 2, depois responde o 3. Lógico que dentro de uma lógica de início, meio e fim. Coesão, coerência, conectivos, iniciando os parágrafos, enfim. Sempre mencionar o fato, no caso, em análise, na situação apresentada, não há que se falar em crime, ou, enfim, sempre usar expressões que remetam ao fato, tá bom? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui o que eu tenho aqui em relação à resposta, né? Eu botei mais ou menos uma resposta sobre esse item, tá? Nesse sentido aqui, ó. Deixa eu... Cumpre observar inicialmente, ó, que não é obrigatória a realização do teste de alcoolemia por parte do acusado. O princípio do nemo tenetur se detegere, que é o princípio da não autoincriminação, né? Trazido, dentre outros diplomas, pelo Pacto de São José da Costa Rica, estabelece que ninguém é obrigado a produzir provas contra si. Ademais, veja que a resposta é sempre muito objetiva. Ó. Eu usei essa expressão em latim porque eu lembrei. E eu tive como pesquisar. Mas se você não lembrar, no dia da prova, não tem problema. Ademais, né, o crime do artigo 306 do CTB, aí vai vir essa pergunta aqui, já vou responder ela antecipadamente. Pessoal, eu tenho que citar o artigo do CTB? Não, pessoal, não precisa, você não é obrigado a citar o artigo. Se lembrar, ótimo. Se lembrar, beleza, vai melhorar. Mas se não lembrar, você não vai perder ponto por isso. O que você tem que fazer é mostrar que você sabe de onde vem essa informação. Então, ela vem do CTB. Então, poderia falar assim, ó, assim, o crime de embriaguez ao volante, não precisava citar o artigo, mas bastava você mencionar. Assim, o crime de embriaguez ao volante está previsto no CTB, pode ser identificado por outros meios de prova, como testemunhas, vídeo, perícia, exame toxicológico ou observação do agente de trânsito. Então, veja que a resposta está clara, objetiva, direta, simples e vai direto ao ponto. Você não tem que querer dar uma aula para o corretor. Você não tem que querer impressioná-lo com palavras difíceis. Não é assim que funciona, tá? Continuando. Vamos lá, voltar agora para o item 2. Né? O item 2, ele fala o seguinte, ó. Vou botar aqui o certo aqui, peraí. O item 2... Peraí, tá, o negócio está danado aqui. Eu já vou encontrar, peraí. Pronto. O item 2 fala necessidade ou não da ocorrência de perigo concreto para a tipificação do delito sob análise. Pessoal, lembra, isso também é consenso e é informado, qualquer material de legislação de trânsito hoje que você estuda tem essa informação de que os tribunais superiores entendem que não há mais se falar em identificação de perigo concreto ou abstrato. Gente, dirigir embriagado, independentemente se o cara está dirigindo numa via que não é movimentada ou num lugar ermo, é crime de perigo concreto e acabou. Tá? Esse é o entendimento dos tribunais superiores. Então veja que aqui na questão o corretor, o examinador, colocou uma casca de banana, né? Ó, colocando em risco a segurança viária e expondo a dano potencial à incolumidade de outra. Quando ele fala dano potencial, ele está falando de perigo concreto. Tá? Então, não há que se falar, não há que se perquirir, investigar essa história de se é concreto ou abstrato. Não, é concreto e acabou. Então, o item pergunta a necessidade ou não da ocorrência de perigo concreto para a tipificação do delito em análise. Então, não há que se falar nisso. Então, qual a abordagem que você deveria fazer?
Bora aqui, ó. Eu vou botar de novo aqui o texto, para vocês verem como é que você poderia desenvolver, tá, esse item 2, tá? Bora lá. Ó, ademais, para a configuração do delito previsto no artigo 306 do CTB, não há necessidade de averiguar a ocorrência de perigo concreto para sua tipificação. Então, não há. Fui direto. Veja que o item perguntou uma coisa, eu já respondi direto. Não há necessidade de se avaliar, né, a ocorrência de perigo concreto para a sua tipificação. Não tem que investigar isso, já é perigo concreto automaticamente. Aí assim, ó, o crime em análise é formal, consumando-se no momento da identificação da concentração do álcool superior à tolerada. Então, o que é um crime formal? É aquele crime que não exige resultado, que ele não tem resultado naturalístico, tá? Então, o crime material, aquele que tem resultado naturalístico. Então, temos que identificar isso. Identificou que o cara está embriagado por meio de um teste ou de outros meios de prova, está consumado o crime, tá? Esse é o entendimento dos tribunais superiores brasileiros quanto ao tema. Então, se eu não sei qual é o tribunal, basta mencionar de forma genérica. É o entendimento dos tribunais, tá? O entendimento majoritário no Brasil. Se eu sei qual é o tribunal, show, menciona. Mas se eu não sei, tranquilo. Deixa para... Essa obrigatoriedade de mencionar artigo, de mencionar o número da súmula, é para prova de juiz, é para prova de delegado, que você faz consulta. Se você tem um vade-mecum na mão e você não menciona o artigo, realmente está com problema, né? Mas se você não tem como pesquisar e você não é juiz, você não está fazendo concurso para promotor de justiça, enfim, defensor público, você não é obrigado. Você tem apenas que apresentar a fundamentação, tá? E aí veio a pergunta talvez um pouquinho mais complexa, porque também você tem que entender, tá, ali um pouco um pouco não, muito sobre a Lei 9.099, que com certeza é a lei dos juizados especiais. E não tenha dúvida, pessoal, vocês têm que saber o que é suspensão condicional do processo, porque os crimes de trânsito, na sua maioria, são processados e julgados pelos juizados especiais criminais, tá? Pelo tipo de pena. Então, qual a competência dos juizados especiais? Crimes de menor potencial ofensivo, né? As contravenções penais e aqueles crimes com pena máxima não superior a 2 anos. É competência. Beleza. Embriaguez ao volante. A pena máxima de 3 anos. Então, não cabe juizado especial. Tá? Crime de embriaguez ao volante não cabe. O processo é na justiça comum. Isso é claro, tem que ficar claro para você. Embriaguez ao volante, justiça comum. Tá? Agora, pensa o seguinte, a pena base do crime de embriaguez ao volante é de 6 meses de detenção. Então, nesse caso, aplica-se a suspensão condicional do processo a esse crime, por exemplo, a esse fato aqui, a suspensão condicional do processo é quando o Estado deixa de perseguir o indivíduo criminalmente, dá um prazo ali, uma suspensão de 2 a 4 anos, enfim, é uma forma de despenalizar a justiça, de diminuir as contendas judiciais. Então, temos que analisar nesse caso aqui, com base nas informações apresentadas, se cabe a suspensão condicional do processo. Então, bora lá. Lembra que a suspensão é concedida quando há o cumprimento de 2 requisitos, um objetivo e outro subjetivo. Qual é o requisito objetivo? É o indivíduo ter praticado um crime com pena base menor, tá? E aí, no caso, acho que, se não me engano, pessoal, é menor do que 1 ano, tá? Menor ou igual a 1 ano. Se a pena base é menor ou igual a 1 ano, é o primeiro requisito. O crime de embriaguez ao volante tem pena base de 6 meses de detenção. Então, o primeiro requisito está cumprido. O objetivo está cumprido. Porém, falta um requisito, que é o indivíduo não estar respondendo ao processo ou não ter sido processado criminalmente e julgado. E a questão fala, ó, todavia está sendo processado pela prática do crime comum. Então, apesar de esse indivíduo de João preencher o requisito objetivo para a aplicação da suspensão condicional do processo ou sursis processual, ele não preenche o requisito subjetivo, porque ele está respondendo a um processo por crime comum. Então, não se aplica
nem a competência do juizado especial, porque o crime é superior a 2 anos, e nem a suspensão condicional do processo. Porque apesar de a suspensão ser um instituto criado pela Lei 9.099, ela pode ser aplicada a crimes que estão processados e julgados no âmbito da justiça comum. Tá? Não é porque não há competência dos juizados que eu não posso aplicar a suspensão em outro processo lá do justiça comum. Tá? Então, nesse caso aqui, não se aplica. E você tem que saber isso, porque a própria PRF, ela lavra termo circunstanciado de ocorrência, que é o TCO. Tá? A PRF está autorizada, inclusive, a fazer isso. É uma jurisprudência recente. Então, não se aplica. Então, você, como Polícia Rodoviária Federal, enfim, como policial federal, você tem que saber muito bem essa lei. Porque tem crime, por exemplo, que não cabe prisão em flagrante, por exemplo. Não cabe prisão em flagrante, tá? Em alguns crimes. Vocês conseguem entender? Então, se você é um policial e não sabe que aquele crime, por exemplo, desacato, crime de desacato não cabe prisão em flagrante, porque é um crime de menor potencial ofensivo. Então, você não pode prender uma pessoa por desacato, não. Isso está errado. Ninguém pode ser preso por desacato. A não ser, você que vai fazer? Você vai lavrar um termo circunstanciado de ocorrência e vai conduzir o indivíduo até a delegacia. Lá na delegacia, ele vai assinar um termo de compromisso para comparecer no juizado especial. Agora, se ele não comparece, se ele não assume esse termo, aí sim eu posso converter o TCO em APF, que é o auto de prisão em flagrante. Tá? É assim que funciona. Então, muito cuidado com essas informações, tá? Vamos agora aqui para a resposta, mais ou menos, de como deveria ser esse item, tá? Bora aqui. Então, ó, com relação ao item 3. Por fim, não se aplica o instituto da suspensão condicional do processo ao caso narrado. Primeiro, porque o GECRIM não possui competência para julgar o crime previsto no artigo 306, já que a pena máxima do delito é superior a 2 anos. Aquilo que eu falei, né? Não há competência. Em seguida, ó, sempre conectivo, conectando as partes do texto. Ó, em seguida, assim, ademais, tá? Tem vários conectivos aqui nesse texto. Em seguida, apesar de a pena base do referido delito ser inferior a 1 ano, eu botei requisito objetivo, um dos requisitos subjetivos para a possível aplicação do SUSIS não estaria preenchido, haja vista que o acusado já está sendo processado pela prática de crime comum. Tá bom? Então, essa é a resposta que você deveria dar, é esse rumo, esse é o caminho que você deve seguir para responder essa questão. Tá? E sempre repito, não tenha medo de estudar esse tipo de assunto, não fique negligenciando também, porque, cara, isso pode cair, já caiu na PRF, já caiu assim na PF, e se isso acontecer agora, eu quero que você esteja preparado. Eu sempre digo, torne a redação um diferencial competitivo no seu concurso. Porque se a banca dificulta um pouquinho a redação, cara, vai cair muita gente. Enquanto a redação é tranquila, todo mundo está no mesmo padrão. Mas se a banca dificultar um pouco, vai cair geral e você vai tornar aquilo um diferencial na sua vida, na sua aprovação. Você fala assim, caramba, a redação foi difícil, muito obrigado por ter sido difícil, porque eu estava preparado para tudo. Tá? Então, fico feliz aí, espero que você tenha gostado. Um abraço, tamo junto.